possa entender exatamente como e de que maneira a palavra de Deus fala ao seu coração. A minha tradução é uma tradução viva, é uma tradução diferente da sua, mas não se preocupe, tem o mesmo sentido e vai levar você para o mesmo objetivo de entender e absorver a palavra de Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 1, versículo 6, disse: e eu tenho certeza de que Deus, diga, tenho certeza de que Deus, Tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em mim, diga, que começou a boa obra em mim, que começou a boa obra em mim, continuará, diga, continuará ajudando-me a crescer a em crescer sua graça, em sua graça, até quando sua tarefa em mim estiver finalmente terminada naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Isso aqui é tremendo. Glória a Deus, aleluia, Amém. Você pode dar um brado de júbilo ao Senhor nessa hora? aleluia, glória a Deus. Eu vou ler para você de novo, porque quando eu li essa palavra eu fiquei impactado. Não sei se você está sentindo mesmo. Aleluia. Observe isso. E eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Diga para o seu vizinho. Glória a Deus. Diga para ele, Deus já começou Deus já começou a trabalhar a trabalhar em minha vida. em minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de entrar no tema da restauração, eu quero levar você a entender esse paralelismo, ou esse lado paralelo, que é uma coisa paralela, uma coisa que caminha lado a lado com a outra, e essa coisa que caminha lado a lado com a outra, uma se chama reforma, a outra se chama restauração. O que é uma reforma e o que é uma restauração? Essas duas palavras estão inseridas nesse contexto. Não se pode falar de restauração sem que primeiro levemos em conta o poder e a ação do Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para que Deus possa restaurar, para que Deus possa entrar em sua vida e transformar a sua vida exterior, é preciso primeiro que a vida interior seja mobilizada, seja chacoalhada pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. É verdade, Deus. Então, restauração é uma coisa, reforma é outra. Existe gente que quer ser reformada, mas não quer ser restaurada. É verdade. A filosofia que está aí agora, sendo dita, sendo ensinada, é que a reforma mexe com a estrutura externa, a reforma mexe com a tua aparência, a reforma mexe com elementos materiais, a reforma não é a restauração. Restauração só o Espírito de Deus pode entrar e fazer esse movimento para transformar o sentido real da tua vida. Aleluia. Amém. Então vamos saber o que é a reforma. Reforma é trazer a forma em sua totalidade externa. É o uso de matéria-prima para consertar a estrutura externa. Observe, se você vai reformar esse prédio, você precisa de quê? Você precisa de cimento, você precisa de pedra, você precisa de areia, você precisa de tinta, você precisa de uma série de coisas. Reforma tem a ver com a tua estrutura externa. Você não precisa ser reformado, você precisa ser restaurado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje, a filosofia agora é essa, reforma. A reforma não traz, objetivamente, não traz penetração no interior, traz aparência.
Vou reformar o templo. Vou falar da aparência do templo. E o templo que somos nós, não podemos ser só chapiscado de cal. O templo precisa ser tocado no interior. Aleluia. O templo precisa ser tocado nas emoções. O templo precisa ser tocado nos nossos desejos, nas nossas intenções, em tudo aquilo que move a nossa vida, quer seja intelectual ou emocional. O Espírito Santo de Deus tem esse poder de entrar no nosso interior e fazer esta mudança. A palavra de Deus disse que Ele já começou a fazer, Ele não vai começar. Diga, Ele já começou. Ele já começou. Você já foi ministrado, você já foi tocado, você já está no outro nível de vida. Agora toca você continuar debaixo deste manto de restauração, debaixo deste manto de poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Para que seja totalmente transformada. Aleluia. Glória, Isso glória a vai Deus. acontecer enquanto você estiver aqui. Isso é um processo. Diga processo. Processo. O que é processo? Processo é acompanhar passo a passo. Como disse em inglês, step by step. Passo a passo. O que nós precisamos e em que área necessitamos ser transformados. Glória a Deus. Reforma mexe com a tua estrutura externa. Você não precisa ser reformado. Você precisa ser restaurado. E o que é ser restaurado? Restauração significa voltar a obter a mesma estrutura que antes existia, sem mácula. Glória a Deus. Sabe que estrutura é essa? É a estrutura de Adão antes do pecado. Glória a Deus. Aleluias. Antes de Adão pecar e nos levar a esta miséria de vida que nós vivemos. Porque quando o pecado de Adão entra no mundo, automaticamente entra junto com ele todas as atrocidades do pecado e contamina o homem, e nós estamos destinados a morrer e a ser nada como os animais. Aleluia. Restauração significa voltar a obter sem arranhões, sem lisura ou sem qualquer dano causado pelo tempo natural ou consequência do seu mau uso. Ou seja, é tocar no centro, no eixo da vida humana, lugar que ninguém pode tocar. A reforma, todos nós podemos tocar, quer ver se é verdade ou não? Vá no cirurgião plástico se você não muda seu nariz. Vá no cirurgião plástico se você não muda seu corpo. Vá no cirurgião plástico se você não muda sua estrutura facial. Vá no cirurgião. O que é que fazem os artistas no mundo hoje? Eles reformam a carcaça, mas o interior deles que precisam ser tocados, que precisam ser ministrados, que precisam ser evidentemente ministrados por poder do Espírito Santo. Esses eles não deixam tocar. Aleluia, é verdade, Porque Deus. eles não querem ser restaurados. Verdade. É desse jeito. Glória a Deus. Além disso, essa diferença entre reforma e restauração, existem pelo menos 5 piores erros numa reforma. 5, vou botar 5, pode existir até mais, mas vou botar 5. O primeiro erro que pode existir numa reforma é a falta de planejamento. As pessoas começam a se reformar sem planejar. É um erro. A segunda é a ausência de profissionalismo. As pessoas não estão capacitadas, não estão preparadas devidamente para que elas possam dar início a uma reforma.
você usa é de péssima qualidade. Logo, as paredes não vão ficar branquinhas. Logo, a estrutura não vai ficar uniforme. Logo, você de longe vai ver que tem erro. Por quê? Porque a matéria-prima que foi usada é de baixa qualidade. 4. Falta de referência. E 5. Entulho. Reforma deixa entulho. Restauração não deixa entulho. Porque quando o Espírito Santo entra, ele entra para varrer com o pecado. Ele entra para a atrocidade. Ele entra para desaparecer todas as mazelas das nossas vidas. E nos leva a um outro nível de vida. E os restos mortais de tudo que foi tocado, ministrado e restaurado, desaparece. Por isso que a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Para ao nível da restauração, precisamos estar em Jesus. Não há outro meio para ser restaurado a não ser em Cristo. Glória a Deus. Mas sabe por quê? Você sabe por quê? Restauração é voltar ao estágio original. Sabe qual é o seu estágio original? É o estágio antes do pecado. Adão antes do pecado. E para nós entendermos isso, vamos voltar um pouquinho a Gênesis capítulo 1. No capítulo 1, o relato da criação em Gênesis, Deus revela que a nossa existência não é uma existência por acaso. Não foi um lapso, como diz a teoria do evolucionismo. A nossa existência foi programada, diga programada. Programado. Arquitetado. Não faz nada sem arquitetar. Quando Deus prepara algo para ti, Deus prepara com minuciosidades, Deus prepara com detalhes, com riquezas de detalhes. Deus está pendente porque Deus é um Deus arquiteto, é um Deus que sabe todas as coisas, mede milimetricamente o que vai acontecer. E Deus criou o homem exatamente com essa perspectiva, uma perspectiva que chamamos de perspectiva intencional. Deus sabia que o homem ia cair, Deus sabia, mas Deus mesmo assim fez questão de continuar com a obra primária dele. Verdade. Deus sabia que o homem ia pecar, Deus sabia que o homem ia ser o que nós estamos vendo hoje, mas Deus também sabia que já havia sido preparado desde a eternidade, a presença do resgatador, a presença daquele que viria em forma de homem, a presença daquele que poderia se manifestar, porque quando se fez a análise sobre esta mesa e se perguntou quem é que vai para resgatar a humanidade, ele se levantou e disse: o próprio Filho, na eternidade, já revelava o interesse em resgatar. Se você observar na criação de Deus, lua, céu, terra, mar, animais, nenhum deles é Deus disse o que Deus disse para Adão. Logo, nós não somos fruto imaginário da teoria do evolucionismo. Nós somos criacionismo. Fomos criados por Deus. Intencionalmente, Deus nos criou. E Deus começa na criação demonstrando que o homem é diferente de todos os demais elementos criados por ele. Glória a Deus. Ser criado por Deus significa ter capacidade de amar. Aleluia. Nenhum ser tem esta capacidade de amar a não ser o homem. Os animais não podem amar. As árvores não sabem o que é amar. O mar não sabe o que é amar.
Nenhum deles, dos elementos que Deus criou, pode se comparar em relação à capacidade de amar. E Deus coloca essa capacidade de amar como seres criados por Ele, conforme a sua imagem e semelhança. Nenhum ser que Deus criou, Deus disse para ele: leão, eis que a minha imagem, eis que a minha semelhança faz leão. Ele disse isso para o homem. Ele disse: seja feito o homem conforme a minha imagem, a minha semelhança. E essa capacidade que Deus revela é porque o próprio Deus é amor. Então Deus nos torna completamente diferente de toda a sua criação. Mas aí Deus agora determina para o homem o livre arbítrio. Você sabe o que é livre arbítrio? É o poder de decisão. É o poder de fazer aquilo que você quer fazer. Às vezes nós não entendemos por que tanto crimes e tanta violência. O homem tem arbítrio para fazer o que ele quer fazer. Mas tem um detalhe nessa questão da decisão do homem. Às vezes nós começamos a perguntar e dizer: Deus, mas por quê? Porque uma criança é violentada, porque um assaltante mata muita gente, porque tanta gente é assaltada, porque primeiro a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É verdade. A resposta de Deus é a vida eterna. A resposta de Deus é a vida eterna. E para chegar à vida eterna precisamos adentrar ao nível de restauração. Se não houver restauração, não pode haver vida eterna. Ninguém vai para a vida eterna sem primeiro ser restaurado. Aleluias. E Deus estabelece o livre-arbítrio. Para Adão, milhões, milhares de anos se passaram desde a criação, ou milênios se passaram desde o Éden, e Deus continuou determinando para você e para mim o mesmo que Ele havia determinado para Adão. Você hoje tem o livre-arbítrio de querer ser ou não restaurado. Você hoje tem o livre-arbítrio. Porque Adão, quando recebeu de Deus o livre-arbítrio, ele não tinha ainda pecado. Observe. Ele disse: não comerás da árvore que está no centro. Não comerás dela. O homem sabia que poderia determinadamente tomar a decisão de poder tocar ou não na árvore. Ele tinha o livre-arbítrio para fazer. Hoje nós também temos esse livre-arbítrio. E eu pergunto para você: o que nos faz diferente de Adão em relação ao livre-arbítrio? Quando Adão recebeu, Adão não tinha cometido pecado. Mas quando nós recebemos, nós já éramos pecadores. O apóstolo Paulo disse: mesmo que eu não queira pecar, mesmo que eu não queira ser mau, mesmo que eu queira ser justo, que eu queira ser honesto, que eu queira ser bom, que eu queira ser o melhor homem do mundo, eu não consigo, porque o pecado que eu não quero fazer, isso eu faço. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço. A diferença entre Adão e você e eu é que quando Adão recebeu o livre-arbítrio, Adão não tinha cometido pecado. E nós, quando recebemos o livre-arbítrio, já estávamos no pecado. Aleluias. Glória a Deus. Uma coisa é um homem bondadoso, pai de família, honesto, trabalhador com a arma na mão. Outra coisa é um homem rancoroso, impiedoso, maldoso, marginal, acostumado
mesmo livre-arbítrio. Você pode entender isso? Veja o que diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Aleluias. Jeremias 17, 9. Leia o voluntário, por favor. Enganou teu coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente ouve quem não conhecerá. Já? 17, 9. Minha tradução diz assim: o coração é a coisa mais mentirosa e traiçoeira que existe do mundo. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Pergunte para você mesmo. Eu sou um cara muito bom. Eu sou trabalhador, eu sou dizimista, eu oferto, eu vou na igreja, eu sou excelente, eu sou um padrão, eu sou um cara. Mas tudo que você está confessando é traiçoeiro, é mentiroso, porque a Bíblia diz que o próprio Jesus, quando foi chamado de bom, ele disse: eu também não sou bom. Bom só existe um, que é Deus. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? É que nós somos tão bons, que de repente, pastor, quando nós passamos por um momento de desequilíbrio emocional, quando nós passamos por uma situação injustiçada, a primeira coisa que nos vem às mãos é justiça, vingança com as próprias mãos. Ano passado eu ouvi uma entrevista em uma reportagem nos jornais de Sergipe sobre uma pessoa que passou com um carro e em cima de uma poça de lama, de água que estava aglomerado ali, e a água respingou no outro carro, e o outro que estava dentro do outro carro, no momento de ira, porque estava todo molhado com uma poça de água, de lama, avançou o sinal, parou lado a lado do carro, pá, e atirou e matou o outro motorista. Quantos casos de briga, de violência, de trânsito que nós estamos acostumados a ouvir e até a ver? São essas arbitrariedades. E você sabe por que Deus não entra? Existem coisas, muitas vezes, nós entramos numa dimensão de querer nos conformar com situações diante de Deus e acreditar que Deus pode tudo. Deus realmente pode tudo. Mas existem coisas que Deus nunca vai fazer, porque o homem não dá legalidade para Deus fazer. Você sabe por que essa violência toda? Essa arbitrariedade toda? Aí você pergunta por que Deus não faz algo? Porque Deus não se levanta no seu trono e julga logo, a começar por mim. Nunca vou dizer isso para ele. Mas a começar sempre pelo meu vizinho. Começar sempre por aquele que está adiante, nunca por mim. E eu seja o último a ser julgado por Deus. Aleluias. Sabe por quê? Porque nós não damos legalidade a Deus. Sabe por que Deus ainda não começou a obra na sua vida? Sabe por que Deus ainda não tocou no profundo do seu coração? Porque você não dá legalidade a Deus. Você está interessado na reforma, você não está interessado na restauração. Porque a restauração vai tocar
nos mais íntimos, profundos da tua vida, e vai gerar dor, porque vai dizer no teu desejo, não! Aleluias. Nas tuas elucubrações, não! Nas minhas fanfarras, não! Na minha cobiça, não! No meu dinheiro, não! E exatamente as áreas que Deus mais deseja tocar são as áreas que nos impedem de manter um relacionamento íntimo com Deus e com o próximo. E eu digo para Deus: Senhor, meu dinheirinho não. Para quê, Senhor? No meu olhar de cobiça, nos meus desejos, nos meus projetos, nas minhas ideias, nos meus conceitos, não toque aí, porque eu sou o dono deles. Aleluias. Glória a Deus. Precisamos da legalidade, a Deus. Precisamos deixar o Espírito Santo de Deus entrar no mais profundo. Em Romanos capítulo 1, versículo 21, disse: sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele todo o seu cuidado diário, e depois começaram a fazer ideias tolas de como Deus seria, o que Ele queria que eles fizessem. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e entradas. Sabe por que o homem se sente adorado, quer adorar? Quer ser Deus? Se nós pudéssemos, na hora que alguém age de maneira injusta conosco, nós nesse momento, eu sei que cada um de nós já passamos por isso, gostaríamos de que fôssemos só naquela hora, pelo menos naquele instante, Deus, para que a gente pudesse agir com a nossa justiça, não com a justiça de Deus. Tem situações de nossas vidas. Se eu disser para você que isso nunca aconteceu comigo, eu estaria sendo hipócrita. Porque todos nós passamos situações em que desejamos ser Deus naquela hora para que pudéssemos agir com justiça. Aí em Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: quando Adão pecou, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele espalhou a morte pelo mundo todo, de modo que todas as coisas começaram a envelhecer, a morrer, porque todos pecaram. Aí está o motivo pelo qual nós precisamos ser restaurados. Tínhamos uma natureza humana não regenerada. Aleluia. Precisamos urgentemente entrar no processo da restauração, porque senão nós vamos envelhecer e vamos morrer e não vamos ao céu. Porque o pecado faz isso, nos deixa feio. Quantos de vocês já passaram por isso? Tem pessoas que eu passo 5, 10 anos. Quando eu cheguei no México agora, nessa última viagem missionária, você é todo ordinário. O Senhor está novo, está bonito, está com a pele limpa. Eu falei, não são os produtos da Mary Kay que minha esposa vende, não. É a presença do Espírito de Deus que vai rejuvenescer. Aleluia. Glória a Deus. Se eu dissesse minha idade para você, você ia cair de costas, mas como eu não vou dizer, porque eu quero preservar a sua vida, você não vai cair. E ninguém vai saber quantos anos eu tenho. Você pode ver a barba branca, mas eu não tenho a idade toda
E você pensa que eu tenho, e eu tenho até mais do que você pensa que eu tenho. Efésios capítulo 2, versículo 3. Todos nós costumávamos ser tal qual eles são, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós, e estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Nós carregamos a natureza decaída do homem, a natureza humana falida, que está em falência, em bancarrota. Mas Deus nos traz uma notícia nesta noite. Diga para a sua pessoa, uma notícia nesta noite. Diga a melhor notícia. Melhor notícia. Deus nos dá a segunda chance. Deus nos dá a segunda chance. Temporada de jogo ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Deus está nos Te adoramos, Senhor. Deus nos dá a segunda chance. Glória a Deus. E entra Jesus na história. Exatamente para fazer com que as ações de Adão e Eva, que depois da queda, humanamente, assustados e alienados e culpados e envergonhados de Deus, nós possamos agora, em Cristo, começar a desfrutar de um novo tempo. Ele se fez justiça para que nós fôssemos justos. Ele foi cravado na cruz. Ele foi desprezado. Ele foi abandonado, rejeitado, para que nós fôssemos aceitos. Tudo que ele fez foi para que nós fôssemos aceitos. Não havia chance para você, não havia chance para mim. Nós estávamos presos. E Jesus entra na história exatamente para mudar o capítulo da nossa história. É tão impactante a vida de Jesus que foi capaz, mesmo que os historiadores, mesmo que os filósofos gregos, mesmo que todos os estudiosos intelectuais do mundo decidam dizer que Jesus é uma dúvida de sua existência, mas ele foi capaz de definir o calendário da raça humana da seguinte maneira: antes dele e depois dele. Nenhum homem, nem Adolf Hitler, nem Stalin, nem o presidente, nem esse sem vergonha desse ex-presidente de Lula, nenhum desses homens que fizeram o que fizeram tem poder de se estabelecer antes e depois da história. Jesus é o único que no calendário diz antes de Jesus, depois de Jesus. Marcou a história antes de nascer, marcou a história depois de sua morte e marcou a história enquanto estava vivo, durante a sua vida. Glória a Deus, aleluia. E quando Jesus vem exatamente para fazer isso em tua vida, para mudar, virar a página da tua vida. Quando Jesus entra na tua vida e entrou na minha vida, ele vem para virar a página das nossas vidas e estabelecer um novo capítulo, uma nova história. Antes, a história era de morte, de envelhecimento, de pobreza, de miséria, de traição, de guerra, de conflitos, de ódio, mas agora ele vira a página e começa a estabelecer paz, amor, verdade, vida, esperança, vida eterna, bênção, prosperidade, vitória e infinidade.
características de bênção para a tua vida. Jesus entra no plano de salvação. Adão mergulha a raça humana desesperada e miséria. Mas o sacrifício do Filho de Deus mergulha o homem na bênção, mergulha o homem na prosperidade, mergulha o homem em uma nova dimensão de vida e começa tudo novo na tua vida. Aleluias. Você que roubava, não rouba mais. Você que matava, não mata mais. Você que mentia, não mente mais. Você que vivia na miséria, agora vive na abundância. Amém. Antes não havia paz, agora há abundância de paz. Porque Jesus entrou e começou a restaurar. Sabe? Quando completar a vida de Jesus, pastor, Jesus completará a obra em você. Glória a Deus. Vai viver na eternidade sem que a obra seja totalmente completa. Por isso que é um processo. Tem coisas que você fazia ontem e que hoje você sabe que não pode continuar fazendo. Tem coisas que você fazia antes de ontem que você sabe que hoje você não pode continuar fazendo. Jesus já entrou na sua vida. Você precisa começar a entender o processo da restauração, da transformação. Não é uma ação de Deus, é uma ação minha. Domínio próprio não é Deus, domínio próprio sou eu. Pecado não é pedir a Deus para que me livre desse pecado, mas é a decisão minha de não querer pecar. Mentir, eu minto se eu quiser. Eu bebo se eu quiser. Eu fumo se eu quiser. Como eu estou no processo da restauração, eu decidi não querer nada disso, porque isso já não me adianta. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Restauração é uma decisão sua nesta noite. Você tem que querer, você tem que estar determinado e dizer: Senhor, eu quero ser restaurado. Senhor, eu sou falho com meu esposo, eu sou falho com a minha esposa, eu sou falho no meu trabalho, eu sou falho na minha igreja, eu sou falho nesta área, nesta área. Não se preocupe, você não é o único que é falho. Não se sinta totalmente sobrecarregado, como se você fosse a única pessoa do mundo que fizesse isso. Não se sinta assim. Você não é a única pessoa do mundo. Comece a sentir que você quer mudanças. Você quer restauração. Aleluia. Você não quer a carcaça mudada no interior podre. Você quer o interior mudado para que o exterior resplandeça a glória do Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você está no processo. E esse processo começa agora. Veja o que diz em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desnudado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Aleluia. Como o Senhor, o Espírito. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 disse: essa é a imagem de Deus, e isso nos foi revelado por Jesus, que era a expressão exata da pessoa de Deus. O que nós precisamos mais? Até a conclusão da obra perfeita, Deus está trabalhando por você. Deus está preparando-nos uma nova existência que foi tornada possível através de Jesus. E você tem nesta noite a maior oportunidade da sua vida. O Espírito Santo, ele é verdadeiramente o representante de Deus na terra. É Ele quem vai convencer você nesta noite de que precisa tomar o caminho de volta à restauração. Você não precisa de ser reformado, você precisa ser restaurado. Porque quando o interior muda, o exterior muda. Glória a Deus. Amém. Quando o interior é tocado profundamente pelo
e diz: você mudou. Tem alguma coisa em você diferente. Tem um brilho diferente. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: portanto agora, diga comigo, portanto agora, já, imediatamente, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé em suas promessas, podemos ter na realidade paz com Ele, por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. E a evidência dessa paz é resultado